Alô, meu brother. Esta globalização que principalmente essa do momento agora, né, depois da Guerra Fria, final da Guerra Fria ali, período de 89, 91, né? A gente falando dessa globalização, a gente lembra também desse vírus. Olha só como que isso globalizou, né? Aproximou, é como se pegasse a China, onde deu início, né, toda essa problemática aí dessas enfermidades com vírus, e trouxesse para dentro do Brasil, como se pegasse aquilo ali rapidinho e chegasse aqui. Então, tudo isso envolve a globalização, né? A facilidade desse transporte, das pessoas saírem de lá, vir para aqui, sair daqui, vir e ir até lá, né? Então, a gente falando de globalização envolve tudo isso, essa aproximação das pessoas, essa aproximação das mercadorias, do comércio, através do meio de transporte e comunicação essa modernização, né? Quanto mais a tecnologia vai avançando, a tecnologia vai ficando mais desenvolvida, mais próximo vão ficando as pessoas, né? Apesar que esta não sei se em determinada situação acaba sendo bom, né? Acaba sendo bom porque existe uma desigualdade muito grande nessa globalização. Existe uma desigualdade porque quanto mais desenvolvido um país, mais facilidade ele está próximo dos outros países no mundo. Quanto maior a tecnologia, quanto mais desenvolvido este país. Então, aqueles países menos desenvolvidos, os africanos, por exemplo, e países na África que até hoje, eu estava vendo ontem, Moçambique, não tinha nenhuma atingido ainda, o vírus estava passando longe de lá. Então, quanto menos desenvolvido um país, mais difícil vai sendo a chegada desse vírus até aquele local. Porque um país quanto mais é desenvolvido, então o fluxo de pessoas, o fluxo de migrantes, né, turistas para esta região é maior. Então, um país pouco desenvolvido, são poucas pessoas que vão até aquela região. Então, a possibilidade de chegar essas doenças, esses vírus, até essas regiões mais pobres também, elas vão se tornando mais difícil. Então, quando a gente fala de globalização, a gente fala da aproximação dessas pessoas, aproximação das pessoas, ou aproximação do espaço, o encurtamento do espaço por causa desses meios de transportes mais desenvolvidos, do meio de comunicação mais desenvolvido. Então, isso daí tem sido benéfico para a humanidade, porque fez com que o comércio acelerasse. Essa globalização ela vai facilitar o desenvolvimento de regiões diferentes, porque o conhecimento chega até diversas regiões do mundo, né? De uma forma que o conhecimento chegou, o desenvolvimento acompanha, né? A tecnologia vai fazendo com que os espaços vão sendo desenvolvidos, criando novos espaços geográficos, novas indústrias, novas atividades, né? A maneira de vestir, né? Em uma cidade, por exemplo, ou um país que às vezes tem uma cultura diferente, maneira de vestir diferente, hábitos diferentes. Quando chega a tecnologia, quando chega a internet, ou chega mesmo a televisão, que já está há bem mais tempo, né? Mas quando chega a televisão, por exemplo, ela leva até essas pessoas novos modos de agir, novas maneiras, né? De sentir, maneira de vestir. E aí a cultura ela vai se espalhando mundo afora e mudando a maneira das pessoas agirem. Então, a globalização, o sujeito tem um jeans
sonhos, por exemplo, lá nos Estados Unidos, e de repente isso chega lá no Japão, chega num país africano já dos mais desenvolvidos, né? A África do Sul, por exemplo, Angola, e é claro que vai ficando mais restrito essas informações àqueles países mais pobres, menos desenvolvidos, Níger e outros ali. Mas à medida que a tecnologia, a facilidade na comunicação, no transporte vai alcançando esses países mais pobres, ali vão chegando também novas maneiras de agir, de sentir, vai globalizando, é como formando uma aldeia mesmo global, né? Você pega o planeta e às vezes uma pessoa está aqui do lado de cá no Brasil, agora, né, pela manhã, por exemplo, nós estamos mais ou menos aqui do lado de cá, mas do outro lado do planeta já tem gente me assistindo, por exemplo, se quiser, né? Se tiver sido informado dessa live, já tem gente me assistindo. Então, é como se eu pegasse isso tudo aqui, tivesse tudo junto, próximo um do outro. A gente sabe que é longe para você atravessar um oceano, por exemplo. Não é fácil. Mas com a internet, as informações elas atravessam instantânea, né? A gente pensar aí o período por exemplo, das grandes navegações lá do século XV, né? O tempo que demorava para o camarada sair lá da Europa, né? Cá de Portugal, atravessar o Oceano Atlântico todo para chegar aqui no Brasil, o tempo que demorava para poder trazer uma mensagem e retornar com ela, meses, né? Hoje, se eu quiser falar com um sobrinho meu que está lá, ou falar com uma filha minha que está nos Estados Unidos, só eu pegar o celular e ligar, eu converso com ela, eu vejo, né, meu sobrinho, minha filha, momentâneo, instantâneo. Então a globalização está relacionada a isso, né? E aí, esse crescimento rápido, né, da tecnologia, esse crescimento rápido também da população mundial, isso fez com que o comércio crescesse exageradamente neste momento agora que nós estamos na quarta fase da globalização. Nessa quarta fase da globalização, é interessante a gente lembrar também o que? É que a União Soviética, a ex-União Soviética, ela desintegrou ali em 1991, e a partir daqueles países lá do norte da União Soviética, né, Estônia, Letônia e Lituânia, esses 3 países ali, eles resolveram sair daquela comunidade ali, daquela União Soviética. Resolveram sair, a partir deles outros países foram saindo a ponto de desintegrar totalmente a União Soviética. E aí, muitos desses países que se desintegraram da União Soviética, que largaram o socialismo, eles se integraram, eles se uniram à atual União Europeia. Eles se juntaram à União Europeia. E aí a União Europeia tem uma média de 28 países, o maior bloco econômico do mundo. E facilita, então, a partir dessa desintegração da União Soviética, nessa quarta fase da globalização, o comércio foi facilitado, começaram a formar em blocos econômicos, blocos de países, um conjunto de países com o mesmo objetivo, né? Eliminando tarifas econômicas, eliminando as barreiras alfandegadas, aquelas tarifas que a gente paga para poder atravessar com produtos de um lugar para outro, foram sendo eliminadas pouco a pouco, a ponto de hoje a gente ter um bloco econômico, que é a União Europeia, com média de 28 países, e que tem ali um objetivo, que é o objetivo de facilitar o comércio entre aquele conjunto, aquele bloco, ou seja, aproximando um país do outro, facilitando a travessia de produtos, facilitando aí o comércio entre esses países. E dentro deste bloco, a gente percebe ali também um outro bloco, que é o bloco da União Monetária Comum, né? Um bloco onde a gente tem o euro ali, ou seja, dentro da União Europeia eu tenho um outro bloco econômico, que é o bloco, a zona do euro, aqueles países que resolveram adotar
adotar o euro como uma moeda única, que aí ainda facilita mais ainda a negociação entre esses países, porque eu tenho ali na União Europeia, eu tenho facilidade de passar pessoas, capitais, bens, serviços, eu fico livre, fronteira livre para transferir os meus produtos, passar pessoas para fazer suas negociações, né? E dentro desse bloco de médio de 28 países, eu tenho ali 12, 13 países aproximadamente que formam uma área, que é a zona do euro, onde a moeda é única, a moeda comum. O euro, eu tenho o euro ali, por exemplo, na França, em Portugal, na Alemanha e vários outros países que adotaram essa moeda como uma só. Então, facilita o comércio. O objetivo da formação desses blocos econômicos é a facilitação do comércio entre esses países, né? Mas o que é uma barreira comercial, né? Barreira comercial são normas alfandegárias, tarifas e impostos que têm o objetivo de controlar ou dificultar a entrada de mercadorias estrangeiras. Então, essas barreiras, ela controla a entrada de mercadoria de um país para outro, né? As barreiras comerciais. Quando eu vou passar numa alfândega, eu tenho uma taxa para pagar. Isso é o que a gente chama de barreiras comerciais. E muitos países impõem essa imposição dessas tarifas, ou desses valores que tem que pagar para passar de um país para outro, acaba fazendo uma desigualdade nesse momento da globalização entre as diversas economias do mundo. Então, as principais economias que nós temos, ou seja, os principais polos econômicos que nós temos no mundo hoje, né, que é a Europa Ocidental, América do Norte e parte da Ásia, eles impõem muitas vezes impõem tarifas de uma forma que vai impedir que um produto que é barato e que ele é produzido, por exemplo, num país que tem uma mão de obra barata, ele tem uma população maior, né? Quanto maior a população, mais fácil você tem de produzir um produto barato, porque a mão de obra fica barata. Então, esses polos econômicos, esses polos mundiais, né, Europa Ocidental, América do Norte e parte da Ásia, ela impõe tarifas dificultando a passagem desses produtos baratos desses países menos desenvolvidos. Então, esses produtos que são produzidos dentro desses países menos desenvolvidos, enquanto dificuldade de comercializar dentro desses polos econômicos mundiais. Então, aí acaba aumentando mais a distância entre essas economias. Os países mais pobres vão tendo mais dificuldade na economia global, de se inserir nessa economia global, né? Principalmente países africanos, já tem uma tecnologia muito difícil, até complicado a gente falar de globalização quando a gente pensa nesses países africanos onde estão ainda com a economia muito atrasadas, né? Mas aí, dentro desse mesmo assunto, a gente encontra aqui as transnacionais, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? O que é uma transnacional? Antigamente a gente falava multinacional, mas a ONU achou por bem mudar esse conceito de multinacional para transnacional. Por que transnacional? Quando se fala de multinacional, a impressão que se dá é que uma empresa, por exemplo, a Volkswagen, ela é uma empresa que é de todo país, é uma empresa que todo país é dono. Mas quando eu mudo essa nomenclatura para transnacional, quando eu falo transnacional, eu estou falando de uma empresa que ela tem sede em um país, mas ela vai além daquele país, ela tem filial em outros países, né? Então, ela nasceu no Brasil, por exemplo, mas ela tem filial na África, tem filial na Alemanha, tem filial em outros países europeus, por exemplo, ou da América Latina. Falando, por exemplo, da Volkswagen, a sede dela é na Alemanha, é uma empresa alemã,
né? Então, eu falar multinacional fica meio complicado, porque ela é alemã, ela não é uma empresa que que todos os países são donos, né? Então, ela surgiu na Alemanha, ela é uma empresa alemã, mas, apesar de ser uma empresa alemã, com sede lá na Alemanha, ela tem filial no Brasil, ela tem filial na Argentina, ela tem filial em vários outros países do mundo, em vários outros países aí da América Latina, Europa, Ásia, tem filial em vários lugares no mundo aí. Então, olha só, uma empresa que levou ideias para diferentes lugares no mundo. Olha como que a globalização está aí, né? Essa transnacional, ela acaba fazendo também assim, uma divisão internacional do trabalho, né? Acaba influenciando uma divisão internacional do trabalho, na divisão internacional do trabalho. Uma transnacional, por exemplo, ela pode produzir a carroceria de um automóvel, vamos colocar a Fiat, ela produzir carroceria de um automóvel, o chassis lá na Itália, que é a sede da Fiat Automóvel, e ela produzir uma caixa de câmbio aqui no Brasil e um motor na Argentina. Isso eu presenciei isso na década de 80, quando eu trabalhei na Fiat. Eu fui mecânico, trabalhei muito tempo na Fiat, eu presenciei isso. O motor, um prêmio argentino que falava, que produzia a caixa de câmbio aqui no Brasil, o motor dele era produzido na Argentina e o chassis na Itália. E aí você pega isso e monta, junta tudo, levava esses, depois de tudo montado, levava da caixa de câmbio, o motor montado aqui, levava e montava o carro mesmo, o tal ali na Itália. Isso aí falava o prêmio argentino. Então, essas transnacionais, ou seja, essas empresas que têm sede num país, mas que têm filiais em vários outros países, elas procuram locais onde você tenha matéria-prima com maior facilidade para produzir determinado produto. Se eu tenho matéria-prima para produzir um motor do automóvel na Argentina com facilidade, enquanto eu não tenho ele na Itália, então eu vou produzir o motor na Argentina, enquanto o chassis eu produzo na Itália. Por quê? É mais fácil, é melhor do que eu pegar a matéria-prima na Argentina e levá-la para a Itália. Então eu monto uma fábrica de motor na Argentina ou uma fábrica de câmbio no Brasil, né? Então, essas transnacionais, elas procuram aqueles países que vão facilitar a produção do seu bem. Um país que tem, por exemplo, facilidade, os impostos são menores, né? Fiscalização é menor, tem maior facilidade de adquirir a matéria-prima, por exemplo, o aço, o ferro. Também tem maior a mão de obra. Se eu tenho uma população grande em determinado local e eu monto ali uma indústria, eu vou ter muita mão de obra. Se eu tenho muita mão de obra, ela vai ser barata. Então, essas empresas transnacionais, elas procuram esse lugar, essas regiões. E muitas das vezes elas conseguem impor, por exemplo, determinadas situações em cima de estar superiores a alguns governos. Porque se uma empresa tira a sua sede de determinado local, vai gerar um alto índice de desemprego, vai reduzir a arrecadação de impostos, e aí, de certa forma, aqueles governantes ficam sujeitos àquela empresa, né? Então, olha só, nós falamos aqui das transnacionais e nós devemos lembrar que no Brasil nós temos várias transnacionais. A gente não para pensar nisso. Nós temos muitas transnacionais brasileiras e dessas a gente cita, por exemplo, o autor do livro aqui, que é o Mellen Adas e Sérgio Adas. Eles citam aqui a Petrobras e a Vale. Por exemplo, a Vale, ela tem várias filiais dentro do continente africano. Parece que 9 a 13 países africanos têm filiais na Vale, inclusive Moçambique,
a sede da Vale ali dentro de Moçambique, né? O local de negociação, a sede da Vale é no Brasil, Rio de Janeiro, mas em Moçambique ali existe uma filial onde concentra as negociações da Vale no continente africano. Também a Petrobras aqui no Brasil, né? Petrobras, ela é uma transnacional que tem sede em vários lugares, no Brasil, na Europa, né? Além dessa, várias outras. A Embraer é uma transnacional brasileira, o Votorantim, a própria Odebrecht, que deu aquela polêmica toda, ela é uma transnacional brasileira. Então, o Brasil, ele tem várias transnacionais, e essas transnacionais, então nós falamos, surgiram a partir depois da Segunda Guerra Mundial, começa aquela competição entre Estados Unidos e União Soviética, e começa aquela competição para desenvolvimento tecnológico, ocupação do espaço, né, a corrida armamentista, corrida espacial e tal, e aí eles começaram então a partir dessa competição por área de influência, por ocupação de espaço, então começou-se a expandir essas transnacionais, saindo de dentro dos seus territórios de origem. Bom, o que eu tinha para falar aqui com os meninos até então era sobre isso daí. E aí eu tinha uns questionários que eu infelizmente não consegui ver aí nenhum dos meninos aí da escola até agora, né? A proposta era esta, eu fazer um breve comentário sobre o assunto e iria passar para eles este questionário, umas cinco questões, para poder eles fazerem em casa, né? As respostas estão todas no livro e uma pequena pesquisa na internet que eu iria pedir. Se algum desses alunos se interessarem, igual eu falei, pelo menos uns 10 alunos se interessarem, eu vou continuar com isso daqui, mas aí eles vão ter que me procurar no Facebook aí e marcar lá, dizendo que está disposto a assistir às aulas, e aí o próximo assunto eu vou dar sequência os assuntos do conteúdo básico comum, né, que a gente tem que trabalhar, o planejamento lá do BNCC. E aí, o próximo assunto, eu vou falar de consumo e cultura globalizada, né, mas eu preciso da presença dos meus alunos aí. Gente, é isso então, o questionáriozinho dos meninos está aqui, ó. Eu ia pedir eles o que eu iria pedir? Eu iria colocar para eles copiarem um questionáriozinho simples, né? 5 questões. Essas questões aqui seriam: eu iria pedir para citar fatores que foram decisivos para o crescimento elevado do comércio internacional na atual fase da globalização. Então, alguns fatores eu falei aqui, né? O desenvolvimento tecnológico, a comunicação, o desenvolvimento da comunicação, aceleração no transporte. Então, tudo isso fez com que acontecesse esse elevado crescimento da economia nessa quarta fase da globalização, né? O aumento populacional. Então, a população do mundo, nós estamos com quase 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, esse aumento populacional também fez com que crescesse muito o comércio internacional neste momento, né? A entrada de novos países no comércio internacional mundial, aqueles países que antes participavam da União Soviética e que se desintegrou, né, que saíram da União Soviética a partir de 1991, muitos daqueles países eles se inseriram nesta economia global, passando a participar da União Europeia, fazem parte hoje daqueles 28 países da União Europeia, né? Os 3 polos da economia mundial, esses polos, principais polos da economia mundial, né? Europa Ocidental, América do Norte e parte da Ásia, porque a gente sabe que sul da Ásia, muitos países pobres, a China, por exemplo, é uma economia muito grande, né? Mas também é um país
ainda em desenvolvimento, não vou dizer pobre, mas países em desenvolvimento. É mais fácil usar essa nomenclatura, porque se eu falo países pobres, eu vou incluir Brasil, China, Índia, Argentina, México, tudo no meio desses países pobres, é meio complicado. Por quê? Porque nós temos países emergentes, nós temos países pobres, né? Países emergentes, ou nos países em desenvolvimento, é melhor eu falar assim, porque aí eu posso incluir todos os países que não estão desenvolvidos, que não são desenvolvidos ainda. Lembrando que dos países desenvolvidos que existem no mundo, no hemisfério sul, apenas 2 estão entre eles. A gente tem uma linha que é a linha da pobreza, né? Que ela determina, ela faz ela passa para a parte de baixo todos os países que estão em desenvolvimento, e os países desenvolvidos ela coloca acima desta linha. Então essa linha da pobreza, ela inclui vários países aí, China, Brasil, os países da América do hemisfério sul. Os países do hemisfério sul estão todos abaixo da linha da pobreza, com exceção de Austrália e Nova Zelândia. Austrália e Nova Zelândia são os únicos países do hemisfério sul que são países desenvolvidos, são tidos lá como os países ricos, né? O IDH elevado e tal. Então, esses 3 principais polos da economia global, eles é como que mandassem no mundo, né? Colocam lá tarifas elevadas nas barreiras, aumentando as barreiras comerciais, impedindo com que os países pobres comercializem, ou os países em desenvolvimento comercializem com facilidade os seus produtos em suas áreas, nas áreas dos países ricos. Então, essas barreiras comerciais, elas têm sido eliminadas, né? Têm sido eliminadas ou reduzidas a partir da formação dos blocos econômicos, né? Nós temos aqui no Brasil, na América do Sul, por exemplo, o Mercosul, né? Que é uma união aduaneira. O Mercosul, ele reduziu as suas taxas dessas taxas comerciais, né? Impostos nas barreiras alfandegárias, e além de reduzir essas taxas e eliminar algumas, ele também criou uma taxa externa comum, uma taxa em que todos os países do Mercosul ele cobra das importações dos países de produtos que vêm de outros países, a taxa externa comum. Então, quando um país do Mercosul vai negociar com um país que não pertence ao Mercosul, ele cobra uma taxa. E essa taxa ela é única para todos os países do Mercosul. Qualquer país que pertence ao Mercosul, ele tem que cobrar a mesma taxa para país que não pertence a esse bloco econômico. Então, esses 3 principais blocos da economia mundial, que são a Europa Ocidental, América do Norte e parte da Ásia, eles são os principais blocos e têm causado desigualdade no mundo através da imposição dessas barreiras comerciais. Dentre outras situações também, né? Maior capacidade na produção de consumo e de consumo, são os principais países industrializados, os países mais industrializados, acaba tendo mais poder do que poder econômico do que os países em desenvolvimento. Outra questão aqui seria o que é uma transnacional. Eu cheguei até a falar aqui já, né? O que é uma transnacional? Uma transnacional é uma empresa que ela tem a sua sede própria, né? Tem sede no seu país, mas apesar da sede que ela tem no seu país, ela tem também filiais em outros países. Citei exemplos aqui, por exemplo, da Petrobras, da Vale, da Embraer, do Grupo Votorantim e outras empresas que são transnacionais, são empresas brasileiras transnacionais.
Falei aqui que a gente deve evitar também o nome multinacional, né? Muitos ainda usam, mas o nome multinacional não é recomendado pela Organização das Nações Unidas, mas, né, o certo é transnacional, uma empresa que vai além das fronteiras do seu país, ela tem filiais fora do seu país, né? Pedi para citar 2 transnacionais brasileiras onde elas são sediadas, né? A sede da Vale, a sede por exemplo, da Petrobras é no Rio de Janeiro, mas além dela ter essas sedes no Rio de Janeiro, todas, tanto a Vale quanto a Petrobras, a Vale, por exemplo, a sede no Rio, mas tem várias filiais na África, né? No continente africano, nos países do continente africano, uma média de 9 a 13 países ali que ela tem filial. Então é uma empresa brasileira, mas que vai além do seu país. Tem sede no Rio de Janeiro e vai além do país, né? A Petrobras, a sede no Rio de Janeiro, mas ela tem filial na Europa, ela tem filial em outros países da América Latina, tem filiais na Ásia e vários outros lugares, inclusive na África do Sul. Então, são essas 5 questões que eu iria passar, né, para os meninos discutir, e se algum deles tiverem acesso aí, né, galera aí do 9º ano tiver acesso a esse material, eu aconselho dar uma olhadinha, né? Os assuntos estão na página 20, né? O percurso 2, página 20, 21 e 22 do livro que nós adotamos. Se quiser dar uma olhada e fazer uma pesquisa e responder essas questões, vai ser muito bom para a sua aprendizagem. E quando eu retornar às aulas, vai estar mais fácil para poder a gente desenvolver isso em sala de aula com outras atividades, né, diversificadas. Então, isso daí. E Dora Maria deu uma pausa aqui, alguém acessou aqui. Alex Vinícius, encerrando aqui, Dora Maria Dora, Ivonice de Souza. Em outro momento nós vamos falar. Eu marquei para os meninos do oitavo ano também. Daqui a pouco eu vou dar início a um assunto dos meninos do 8º ano. 8º ano nós vamos falar sobre conceitos de Estado, país, governo, território, mas isso daqui a pouco eu volto falando. Gente, então é isso daí por enquanto, até uma próxima oportunidade. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau.